Transferência de massa é o processo que estuda a movimentação na matéria por difusão molecular ou por convecção. Esse trabalho utilizou a transferência de massa por difusão molecular, que ocorre devido à existência de regiões com diferentes concentrações, onde a transferência de massa ocorre em direção à região com menor concentração. Ou seja, dada uma diferença de concentração entre dois locais de um sistema, ocorre um fluxo espontâneo, saindo da área de maior potencial em direção à de menor potencial, de modo que o mesmo se torne uniforme. A capacidade de difusividade mássica é diferente entre as espécies e varia de acordo com fatores ambientais como temperatura e pressão. Além disso, ocorre com mais facilidade em substâncias gasosas, líquidas e sólidas, respectivamente. Um dos parâmetros capazes de caracterizar a transferência de massa por difusão molecular é a difusividade mássica, DAB, descrita originalmente pela lei de Fick. Experimentalmente, um dos métodos para a determinação do coeficiente de difusão binária em gases é a célula de Stefan-Arnold. Esse experimento consiste em um líquido volátil A, confinado em um capilar que fica em contato com o ar estagnado, o gás puro B, e por essa interface ocorre o transporte de massa pelo movimento do vapor do líquido no sentido de sua diminuição de concentração. A volatilidade está ligada à facilidade que a substância tem em passar do estado líquido para o gasoso. Dessa forma, substâncias mais voláteis evaporam mais facilmente. Nesse caso, a volatilidade do composto A permite que essas moléculas passem da fase líquida à fase gasosa. Dessa maneira, existe a formação de uma camada de espessura delta logo acima da superfície do líquido, onde a pressão é igual à pressão de vapor A, e onde a concentração de A na fase gasosa é máxima. Porém, as moléculas localizadas nesse filme de espessura delta irão sofrer um processo de difusão e ser transportadas para fora do mesmo, como ilustrado na figura abaixo. Por conta da saída de A do filme e devido à volatilidade do líquido, mais moléculas de A serão levadas à fase gasosa para compensar essa saída, mantendo a concentração de A no filme constante e máxima. Essa constante volatilização resulta na diminuição progressiva da altura do líquido. De fato, considerando que esse filme tem uma certa espessura e a concentração de A nele é constante, disse que essa é a camada onde se encontra toda a resistência à difusão. Apesar da redução de altura, como foi dito antes, as moléculas se volatilizam e mantêm a concentração de A no filme constante. Com isso, o gradiente de concentração entre o filme e o resto do gás B se mantém constante ao longo do tempo, configurando assim um regime pseudo-estacionário. Para esse regime, pode-se calcular o coeficiente de difusão, DAB, obtido a partir de medidas de variação no nível do líquido. O principal objetivo desse experimento foi construir a célula de Arnold e determinar a difusividade mássica da cetona no ar e comparar com o valor teórico citado na literatura, como forma de aplicação dos conceitos teóricos de transferência de massa aprendidos na disciplina de fenômenos de transporte C. Poderemos determinar, então, o coeficiente de difusão. Algumas hipóteses elas foram consideradas tanto para uma simplificação teórica, como para poder determinar, então, as equações que nós utilizamos. A primeira dessas hipóteses foi que a difusão era unidimensional. A rigor, o processo de difusão é tridimensional, ou seja, ocorre nas direções x, y e z. Entretanto, no nosso caso, nós consideramos unidimensional, pois devido ao pequeno diâmetro que nós temos do tubo, os fluxos nas direções x e y é desprezível diante do fluxo que nós temos da dimensão z. Supõe-se então que temperatura e pressão eram constantes, o meio era inerte, ou seja, durante a evaporação do composto não há geração ou consumo de matéria, uma vez que o ar é inerte. Dessa forma, não tem reação entre o meio e os componentes. O ar é estagnado. Considera-se então a hipótese de que o ar seja estagnado, uma vez que pretende-se estudar somente o efeito difusivo de um composto no ar. Dessa forma, não deve haver fluxos de ar, pois, se houvesse, acarretariam em contribuições convectivas, o que impossibilitaria então a realização do cálculo do coeficiente de difusão. Consideramos também regime pseudoestacionário. Essa é uma condição então de contorno que foi utilizada para sistemas então em que a taxa de difusão é considerada constante. Uma mistura gasosa ideal. Consideramos então um comportamento entre a interface do vapor, do líquido e do ar como sendo uma mistura ideal, que corresponde então ao equilíbrio termodinâmico.
E a última hipótese foi que as propriedades eram uniformes, ou seja, os parâmetros da lei de Fick são constantes. Começamos a fazer a dedução das equações que foram utilizadas. Primeiro partimos então da equação diferencial geral, que nós temos transferência de massa, onde tem-se a variação do componente A em relação ao tempo, fluxo molar de A, menos a taxa de reação química. Com base nas hipóteses consideradas anteriormente, tanto o primeiro termo quanto o último foram cancelados. Então nós ficamos com o fluxo molar do componente A igual a zero. O fluxo foi aberto nas três direções. Como o regime é unidimensional, tanto o fluxo molar na direção x quanto o fluxo molar na direção y foram canceladas. Então, o fluxo molar de A que transfere a fase gasosa ficou como a equação apresentada abaixo, sendo que o último termo foi cancelado, considerando que nós estamos trabalhando com ar estagnado. Logo, nós ficamos com essa equação simplificada na parte final, onde nós aplicamos a integral, obtendo duas, então, condições de contorno. Condição de contorno 1 para z igual a z1, a fração de A é igual à fração de A1. Para a condição de contorno 2 para z igual a z2, a fração de A é igual à fração de A2. Substituindo os termos, nós chegamos na equação final apresentada. Difusão é função de uma média logarítmica da taxa de difusão do líquido A que evapora e do gás B estagnado, então nós determinamos o YB médio conforme a equação que é apresentada. Se a mistura for binária, nós podemos considerar então que o YA1 menos o YB1 é igual a 1 para Z igual a Z1 e YA2 menos YB2 é igual a 1 para Z igual a Z2. Substituindo os termos no YB médio, nós chegamos à equação representada. Isolando o Ln, nós chegamos na última equação apresentada. Substituindo uma equação na outra, nós chegamos em uma nova equação de fluxo molar, e considerando gases ideais, nós chegamos que concentração é número de mol por volume. Substituindo o termo de concentração, nós chegamos em uma nova equação do fluxo molar. A quantidade do componente A que vai deixar a fase líquida, ela vai ser dada pelo fluxo molar em relação à densidade e à massa molar pelo comprimento em função do tempo. Igualando ambas as equações e aplicando a integral, nós obtemos a equação de difusão através de um filme estagnado. Isolando o DAB, nós chegamos na equação representada. Considerando também que o YB médio é igual à relação entre as frações do B2 menos B1 com relação a ln de um sobre o outro, e que a fração é igual à pressão de vapor dividido pela pressão, nós reorganizamos a equação 1 e chegamos nessa seguinte equação. Considerando que o primeiro termo da igualdade, L² menos L0² sobre T, sendo que L é igual a Z2 e L0 é igual ao Z1, nós temos o coeficiente angular da reta. Esse coeficiente ele é obtido através do gráfico. Com relação a isso, então, isolando o termo DAB, ou seja, o coeficiente de difusão, nós chegamos à seguinte equação que foi utilizada para a determinação, então, do coeficiente de difusão. Para esse experimento, vamos precisar de um secador de cabelo, canos PVC, um termômetro, tubo de ensaio, sílica gel, régua, acetona, papel milimetrado. Para a montagem do sistema, foi colocada uma tira de papel milimetrado no tubo de ensaio para medir a variação da altura. No entanto, também foi marcado a sua altura inicial. Foi adicionada na entrada do tubo PVC a sílica gel, com a função de retirar a umidade do ar, e foi preso com o auxílio de um tecido fino e um elástico. A boca do tubo de ensaio foi presa a um orifício do tubo PVC na parte inferior, assim como o termômetro foi preso na parte superior do tubo PVC, para controlar a sua temperatura. O termômetro foi posicionado ao meio do tubo para medir corretamente a temperatura. Assim, foi ligado o secador na sua potência mínima para produzir uma leve corrente de ar,
para carregar a mistura acetona mais ar seco. Para a coleta de dados, foi estimulado um tempo de 20 em 20 minutos, até que a mistura se manteve constante. Os resultados das leituras aferidas estão dispostos na tabela abaixo. Com os dados coletados, foi possível construir o gráfico 1, que está disponível abaixo. Pelo gráfico, encontra-se o coeficiente angular da reta, e então determina-se o coeficiente de difusividade experimental da acetona em ar. Falando um pouco sobre os nossos resultados, após a plotação do coeficiente angular no nosso gráfico, chegamos a um valor de 0,0468 cm² por minuto. Transformando para segundo, chegamos a um valor de 7,8 vezes 10 a menos 4 cm² por segundo. Para a densidade, achamos um valor na literatura de 0,330 gramas por centímetro cúbico. E o R, um valor de 82,05 cm³ atm por Kelvin mol. A pressão e a temperatura consideramos constante, com a pressão de 1 atm e a temperatura de 35 graus. A massa molar da acetona, achamos um valor de 58,08 grama-mol e a pressão de vapor, que retiramos da literatura também, foi de 377,63 milímetros de mercúrio, onde a mesma foi transformada para atm, chegando a um valor de 0,497 atm. Após toda a realização do cálculo, chegamos a um valor de 8,15 vezes 10 na menos 6 metro quadrado por segundo. Porém, esse valor divergiu do valor encontrado na literatura, que foi de 0,11 vezes 10 na menos 4 metro quadrado por segundo. O porquê dessa divergência de valores? A primeira pontuação que poderemos fazer é justamente pelo fato da diferença de temperatura, pois nós assumimos que a nossa temperatura constante era de 35 graus, enquanto na literatura a temperatura constante foi de 25 graus Celsius. Podemos também pontuar outros erros que houve no nosso cálculo, como o intervalo de tempo diferente entre as leituras, também a inexatidão ao medir a variação de altura e também a falta de um ambiente com temperatura controlada. Então todos esses erros, todo esse conjunto de erros pode ter interferido no nosso resultado que deu diferente da literatura. E frisando também que todos os nossos dados foram retirados do livro Encropper.